Mestre nos abençoe. E é sempre um prazer estar aqui nessas lives que agora o Movimento Espírita está promovendo durante esse período da pandemia. Nós vamos trabalhar o tema, as questões da atualidade da nossa humanidade e o espiritismo, ou seja, a visão espírita sobre a vida. Mas vamos tentar fazer, então, uma live dinâmica. Proponho, então, que eu faça uma abordagem teórica de mais ou menos uns 30 minutos, até por volta das 10 horas, 10 e pouco, e depois eu vou abrir a todos vocês, ou seja, para que vocês possam fazer perguntas, possam interagir, realizar também os seus comentários, para então enriquecer essa nossa conversa entre o Rio de Janeiro, onde eu estou situado, e vocês, Botucatu, no interior aí de São Paulo. Graças a essa nossa internet, né, essa nossa tecnologia maravilhosa, lembrando que Allan Kardec, na sua época, na metade do século XIX, só tinha a correspondência via carta, que hoje nós praticamente nem mais conhecemos, né, porque agora nós nos correspondemos via WhatsApp, via redes sociais, e o trem, né, para poder fazer algumas viagens mais distantes. Pois muito bem. Na verdade, o tema de hoje ele tem a ver com o meu próximo livro, que deverá sair pela casa editora O Clarim, e que tem por título justamente as questões, as grandes questões da vida e o espiritismo. Mas que questões são essas? Já há muito tempo, desde que nos conhecemos aqui na Terra e formamos as nossas chamadas primeiras civilizações, nós nos fazemos algumas perguntas e que a ciência ainda não conseguiu responder plenamente. Que perguntas são essas? Por exemplo, será que Deus existe? Qual é a origem do universo? E nós, seres humanos, quem somos? Nós somos somente este corpo? Nós seríamos uma alma? Mas o que é a alma? E a partir do nascimento, mas de onde nós viemos? Nós somos criados efetivamente lá no nascimento, como corpo orgânico, ou somos essa alma, ainda não muito bem definida? E se somos a alma vive onde? Vem de onde para esta existência terrena? E o que estamos fazendo aqui? Será que nós existimos apenas para sofrer? Ou nós existimos para encontrar a felicidade? Mas aí nós temos outra pergunta. O que é a felicidade? E a morte? A morte é o fim de tudo? Ou não? Será que existe vida após a morte? Se existe, que vida é essa? Então, a pergunta, para onde vamos quando esta vida terrena cessar? Essa é uma grande pergunta. A reencarnação, que muitas doutrinas defendem, inclusive o espiritismo, ela de fato existe? Ela será uma realidade? Ela pode ser comprovada ou não? E o universo? Como será que ele foi criado? E será que existe vida nesse universo? Ou a vida existe apenas e tão somente aqui no nosso planeta Terra? Por que sofremos? Não é uma outra grande pergunta? E que a humanidade se faz já há muito tempo. Será que um dia seremos felizes? Será que um dia seremos honestos? Será que um dia a corrupção não existirá mais sobre a face da Terra? Será que um dia a miséria deixará de existir e teremos justiça igualitária para todos? E uma última pergunta, entre tantas outras que nós poderíamos fazer. Existe esperança para a humanidade? Porque parece, ao passar das gerações, que tudo está perdido. Quando eu anunciei meu casamento, meus pais conversaram comigo só para lembrar que a vida estava muito difícil, que a situação não estava tão boa. Mas eu lembro da história dos meus pais, que também me contavam que quando anunciaram seu casamento,
Meus avós conversaram com eles para também fazer a mesma advertência. Vocês têm certeza? Olha que a vida não está fácil. Olha a crise, olha a inflação. Provavelmente, já que eu não os conheci, meus bisavós devem ter tido a mesma conversa com os meus avós. Ou seja, parece que a crise social, econômica, moral, ela parece cíclica. Parece que ela nunca saiu da nossa vida ao longo das últimas gerações. Então, nós temos que lançar um olhar sobre o futuro e fazer novamente essas perguntas. Mas, afinal, se a ciência não consegue nos responder satisfatoriamente, e nem as religiões formais, como o catolicismo e o protestantismo, que aqui no Brasil é conhecido como movimento evangélico, se nem a ciência, nem essas doutrinas religiosas conseguem nos responder, quem haverá de nos dar respostas? Mas respostas plenas, concretas, racionais, que nos deem efetivas explicações, que nos esclareçam e, ao mesmo tempo, nos consolem. E então nós temos que afirmar com todas as letras que temos, sim, respostas no Espiritismo. O Espiritismo responde quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Agora, não responde apenas de forma filosófica, porque o Espiritismo é ciência de observação. O Espiritismo estuda os fatos da própria vida. E, ao estudar os fatos da vida, vai tirando as suas conclusões. Portanto, é uma ciência também experimental. E que é também uma filosofia espiritualista, porque o Espiritismo tem 4 grandes princípios. Deus, como Pai e Criador, a imortalidade da alma, e todos nós somos almas imortais, a comunicabilidade entre as dimensões espirituais e materiais da vida e a lei de evolução ou lei do progresso. E embutido nesses 4 grandes princípios, nós temos os princípios subsidiários, como a reencarnação, livre-arbítrio e assim por diante. O Espiritismo, portanto, observando os fatos, estudando, explorando a nossa espiritualidade através da mediunidade, descortina para nós o mundo novo, uma nova realidade. E eu, quando estudo o Espiritismo, fico então sabendo que eu sou uma alma imortal, ou espírito. Fico sabendo que a morte não existe, que a vida continua na dimensão espiritual e que eu não perco nem a minha personalidade atual, nem a minha individualidade. Que, na verdade, eu continuo com o desenvolvimento da minha inteligência e também o meu desenvolvimento emocional ou do sentimento. E que os laços afetivos não se rompem. Eu aprendo com o Espiritismo que, para atingir a perfeição, eu preciso passar por várias existências, ou seja, a reencarnação. E que, portanto, eu já tive outras existências e ainda terei outras pela frente, conforme as minhas necessidades evolutivas. Aprendo com o Espiritismo que o universo, que tem trilhões de astros, ele é, sim, todo habitado. É a pluralidade dos mundos habitados. Que não existe vida apenas no planeta Terra, mas espalhada por todo o universo. Que os espíritos que se apresentam nas reuniões mediúnicas nada mais são do que os homens e as mulheres que estão desencarnados, nós, seres humanos. E que humanidade significa o conjunto de encarnados e desencarnados. Hoje eu estou aqui conversando com vocês como encarnado através da internet. Mas amanhã, e eu não estou dizendo que já seja o dia de amanhã, mas amanhã, né, porque só Deus o sabe, eu poderei estar conversando com vocês através de um médium na reunião mediúnica. Ou estar em contato com vocês, como aliás é possível aqui mesmo entre nós encarnados, durante o sono. Quem está encarnado se emancipa parcialmente do corpo e se encontra
na dimensão espiritual com quem está desencarnado. Bem, essas são as informações espíritas, mas nós podemos provar todas essas coisas? Podemos, claro que podemos provar, porque o espiritismo é ciência. Então, nós vamos observar os fatos, e quando a ciência não consegue explicar, então nós vamos, com a nossa teoria, que é uma teoria espiritual, nós vamos dar, então, as explicações. E está aí, por exemplo, o fenômeno mediúnico para provar essa realidade da alma imortal, da reencarnação e da comunicabilidade entre os dois planos existenciais. Eu vou lembrar aqui um episódio acontecido com um contemporâneo de Allan Kardec, que é o cientista, pesquisador, escritor russo Alexander Aksakov. Aksakov, em princípio, quando o espiritismo surgiu a partir de 1857, ele se posicionou contra a doutrina espírita. Então, como cientista que ele era, ele achou que o espiritismo não tinha nada a ver. E ele não começou a combater através de artigos e palestras. Mas ele se correspondia com outro cientista e pesquisador, mais italiano, que era o Ernesto Bozano. Ernesto Bozano tem uma história também interessante, porque no início ele também se posicionou contrário às ideias espíritas. Mas quando ele teve contato com a médium Eusápia Paladino e viu os fenômenos mediúnicos, começou a pesquisá-los, ele se entregou como cientista ao espiritismo. Então, Aksakov e Bozano se correspondiam. E Bozano, já espírita, passava para o Aksakov as informações de ordem mediúnica e filosófica da doutrina. Até que o Alexander Aksakov finalmente resolveu aceitar um convite do Ernesto Bozano e participar de uma reunião mediúnica com a médium Eusápia Paladino. E assim, essa reunião foi feita lá na Itália, onde Bozano morava, e Aksakov, então, começou a assistir à reunião, e Eusápia Paladino era uma médium extraordinária de efeitos físicos e de materialização dos espíritos. Conta, então, Aksakov, e aí são palavras dele, que começou a formar na frente dele uma nuvem, que depois vai ser chamada, de nuvem ectoplasmática, ou seja, o ectoplasma que sai do médium, e começou a se formar um ser na frente do Aksakov. E era um ser feminino, de uma senhora. E Aksakov começou a ver que aquele ser estava vestido à moda russa, uma moda mais antiga. E pouco a pouco ele começou a ver os detalhes e começou a identificar naquele ser que se materializava a sua querida mãe. E o espírito, então, olhando para o Aksakov, falou em russo com ele e o chamou carinhosamente por um apelido familiar que somente a sua mãe utilizava com ele. E usou muito aquele apelido carinhoso, principalmente na infância do Aksakov. Aksakov, então, relata, e isso é corroborado por todos que participaram da reunião mediúnica e que assinaram a ata, que ele, então, emocionado e em lágrimas, saiu da cadeira e se ajoelhou diante do espírito. E, então, chamou o espírito, pelo nome da mãe, minha mãe. E que o espírito se aproximou dele e o afagou, colocou a mão sobre o seu ombro e ele sentiu plenamente. Fez com que ele levantasse e o abraçou, continuando a usar aquele apelido carinhoso que ela utilizava com ele lá na infância. E Aksakov teve, então, um diálogo com a sua mãe, já desencarnada e materializada naquela reunião com Ernesto Bozano, outros pesquisadores e a médium Eusápia Paladino. Eles fizeram toda uma ata dessa reunião e Aksakov depois, então, escreve e vai fazer palestras dizendo que aquele fenômeno era irrefutável, que a vida continuava após a morte, que ele, como cientista
dentro daquela experiência, não tinha como negar aquela realidade, aquela prova da vida que continuava após a morte. Era, assim, a sua mãe, vestida a caráter, exatamente como ela sempre se vestiu. E com um detalhe, nem Bolzano, nem Eusébio Paladino, nem ninguém dentro daquela reunião havia conhecido a sua mãe. Nem sabia se ela continuava viva, se estava desencarnada, nada. E era impossível para eles lá na Itália reproduzirem a vestimenta de uma camponesa do interior da Rússia, que eles nunca tinham conhecido. E aquele apelido, que, confirma Aksakov, nem o pai e os irmãos conheciam, porque a mãe só utilizava aquele apelido carinhoso quando estava sozinha com o Aksakov, lá quando ele era criança. Portanto, eis aí o fenômeno, que não é uma invenção, não é uma ilusão, e que não foi apenas ele que presenciou, mas presenciado por vários pesquisadores e que assinaram uma ata. Estou contando essa história como um exemplo, mas nós poderíamos trazer aqui as dezenas, aliás, centenas de histórias ocorridas, por exemplo, com o nosso querido Chico Xavier, com o nosso Divaldo Franco e tantos outros médiuns que nós conhecemos, e em particular, porque nós, nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas, quantas vezes já não tivemos também essa prova da realidade imortal da existência humana, como espíritos que todos nós somos. Então, a investigação de ordem mediúnica é uma prova. Mas fora do espiritismo, nós temos as investigações das experiências de quase morte, nós temos as investigações de casos sugestivos de reencarnação, como, por exemplo, os realizados pelos doutores Ian Stevenson e a Amendra Banerjee, por exemplo, que são muito famosos, entre outros. Nós temos diversas outras experiências que são realizadas no mundo acadêmico, com pesquisadores, muitas vezes sem nenhuma religião, e que comprovam, sim, a imortalidade da alma e a reencarnação. Mas acontece que o materialismo ainda é muito grande, muito mesmo. E a ciência, de uma forma geral, ela ainda se recusa a entrar para o campo espiritualista da vida, achando que isso pertence exclusivamente à religião, quando não é verdade. Religião e ciência precisam se dar as mãos, porque nós caminhamos juntos. A ciência faz parte da lei divina, assim como a religião. Elas não são antagônicas. O problema é que a Igreja Católica, criada no ano 325, no Concílio de Nicéia, se arrogou orgulhosamente ser a única religião, a única doutrina representante de Jesus, do cristianismo. Isso não é verdade. O protestantismo, as igrejas ortodoxas, o espiritismo, todos nós somos cristãos. Todos nós representamos o Cristo na Terra. E a verdade não está com uma única e exclusiva doutrina religiosa. E a Igreja Católica, infelizmente, ao longo dos séculos, ela, por assim dizer, deturpou os ensinos do Cristo, porque ele foi muito claro quanto à questão da reencarnação. Quando ele conversa com Nicodemos, o doutor da lei, e diz da necessidade de nascer de novo, isso implica, obviamente, tanto na reencarnação quanto na imortalidade da vida. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas, quando nós falamos de imortalidade da alma e falamos de reencarnação, nós temos que sair do ponto de vista meramente material da nossa existência. E isso é um problema sério para quem está ligado numa zona de conforto do poder temporal, a quem não está querendo realizar a sua transformação moral. Então, a Igreja Católica foi se fechando em dogmas, muitos deles irracionais, não lógicos,
E que a ciência, na medida em que progrediu, rejeitou. Porque se eu digo que Deus, por exemplo, é um ser misterioso e que dentro do seu mistério ele pode ser inclusive vingativo, ele pode ser parcial para com os seus filhos, isso para a ciência não é lógico. E a ciência tem razão, porque nós espíritas também não aceitamos isso. Não é possível. Se Deus é o criador de tudo, da vida, se é o nosso criador, como que ele não é soberanamente justo e bom? Como que ele não é perfeito? Como que a sua justiça não é perfeita? Então, isso não é lógico. Daí, então, os pesquisadores, os cientistas, começaram a rejeitar, a não aceitar essa visão de Deus e de Deus como princípio da vida. E os cientistas foram para o materialismo. Assim como muitas pessoas, diante da falta de explicação lógica da Igreja Católica e, na sequência, da Igreja Protestante sobre a vida, sobre os nossos sofrimentos, os porquês, muitas pessoas começaram a se afastar, então, da religião. E aí, durante o século XX, com as duas grandes guerras mundiais, nós vamos ver surgir no campo da filosofia o existencialismo materialista, com Sartre, Marcuse e outros filósofos totalmente materialistas, como também o marxismo, né, com Engels e Karl Marx, que saíram do foro da religião por considerarem que a religião, tanto a católica como a protestante, não conseguiam explicar os fatos da vida, os porquês da vida. Mas aí vem o espiritismo. O espiritismo, então, quanto filosofia e ciência, e com base nos ensinos morais de Jesus, portanto, também uma religião, o espiritismo vem explicar. Eu sou uma alma imortal criada por Deus. Estou aqui na Terra numa das diversas encarnações que preciso ter para realizar o meu desenvolvimento intelectual e moral, porque sou destinado por Deus à perfeição. Sofro apenas e tão somente as consequências dos meus atos. Apenas as consequências daquilo que eu faço. Porque a lei divina é uma lei de causa e efeito, é uma lei de consequências. Mas chegarei sim à felicidade, quando aprender a amar o meu próximo e fazer a ele somente aquilo que gostaria que ele me fizesse. Por isso, todo e qualquer sofrimento é justo, porque Deus não castiga. É apenas consequência, nada mais do que isso. Mas existem nessas consequências as causas anteriores das nossas aflições, ligadas, portanto, às nossas vidas passadas e as causas atuais. Vamos dar um exemplo bem concreto, porque nós espíritas não acreditamos no karma. Nós sabemos que existem problemas ligados ao passado, e que tem consequências na atualidade, mas nem tudo é do passado. Um exemplo bem claro é esta nossa live. Então, a live está sendo feita aqui pelo aplicativo Zoom e você tem que entrar nele. Mas você não se preocupa em ver se ele está funcionando no seu computador, no seu celular, se ele está atualizado, você não se preocupa com nada. E aí, faltando poucos minutos para começar a live, está dentro do horário, você vai acessar. E aí lá vem a mensagem na sua tela dizendo que você tem que atualizar o seu aplicativo. Ele está desatualizado. Aí você olha para a mensagem, meu Deus, está em cima da hora, eu agora tenho que atualizar isso aqui? E lá vai você atualizar. E aí você se perde um pouco no meio do caminho, até que você consegue finalmente, mas ele não faz a atualização em 1 ou 2 segundos. Ele demora um certo tempo, dependendo inclusive da sua internet. Se ela tem uma boa banda larga, se não tem. Enfim, moral da história. Você só consegue entrar na live 10 minutos, 15 minutos depois que ela já teve início. E você perde todo o início. Depois o dirigente vai conversar com você. Puxa, você perdeu todo o início, que foi fantástico. Pois é, também essa tecnologia, isso daqui, você começa a culpar a tecnologia. Não culpe a tecnologia, ela é neutra, ela não tem nada a ver com coisa alguma. Culpe a você, imprevidente, desorganizado,
que não tomou as providências com a devida antecedência, não testou o seu sistema, não olhou o aplicativo, não fez nada. Então, não queira culpar os outros nem a tecnologia, mas apenas a você mesmo. Então, a consequência de ter perdido parte da live foi consequência da sua imprevidência. Não estava escrito, não, que você tinha que passar por isso, porque a lei de vida não funciona desse jeito. Então, se eu causei problemas para a minha existência e para os outros, isso não estava escrito, não estava ligado a encarnações passadas. Foi um problema atual, nada mais do que isso. E Kardec estuda muito bem isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, quando fala, né, do bem-aventurados os aflitos, e vai falar das causas anteriores e das causas atuais das nossas aflições. E aí eu não vou me preocupar com a morte, porque já sei que a morte não existe, que não há problema com ela, e que, na verdade, todos os dias eu morro um pouco, porque todos os dias meu organismo vai envelhecendo e todos os dias eu também vou dormir e me emancipo e vivo a dimensão espiritual. Então, morrer é dormir um pouquinho mais e despertar na dimensão espiritual e descobrir, eu continuo vivo. Mas como se eu não tenho mais corpo? Não tenho mais o corpo físico, mas tenho o corpo espiritual, o perispírito, como é classificado pela doutrina espírita. E aí eu sei que vou continuar, que aqueles que ficaram na Terra, eu poderei auxiliar, continuarei a amar, e vou me reencontrar com aqueles que já partiram antes de mim. E, portanto, essas grandes questões da atualidade, elas ficam esclarecidas pelo Espiritismo de forma lógica. Lembrando que o Espiritismo não aceita qualquer coisa e não lança tudo para os espíritos. O Espiritismo é uma doutrina que trabalha a lógica, a razão, o bom senso. É uma doutrina que pesquisa os fatos para encontrar as suas causas e só aceita um princípio quando esse princípio estiver de acordo com a universalidade do ensino dos espíritos. Não é porque um espírito, através de um médium, disse determinada coisa, que nós vamos sair aceitando. Essa é uma síntese, então, do espiritismo e como a nossa doutrina consegue, então, dar explicações a essas grandes questões da existência humana e que nós ainda estamos estudando, mas nós ofertamos, então, o espiritismo para dar essas explicações. Pois bem, eis, então, o resumo daquilo que gostaríamos de falar a todos vocês e está na hora de vocês abrirem aí os microfones para realizarem as suas participações. E eu vou abrir carinhosamente a todos. Vocês podem agora falar, podem perguntar, podem questionar, comentar qualquer coisa dentro desse nosso tema, que é vasto. As grandes questões da nossa atualidade e que o Espiritismo tem a dizer sobre essas questões. Então, a palavra é de vocês. Podem perguntar, podem começar agora a interagir para termos uma dinâmica maior.